capítulo 1, verso 17. O tema dessa mensagem, o Evangelho da Justiça de Deus. O tema principal da carta aos Romanos é a justificação pela fé. Nós precisamos entender o significado dessa doutrina para compreendermos todo o livro de Romanos. Por isso o tema dessa mensagem é o Evangelho da Justiça de Deus, porque o Evangelho da Justiça de Deus é o Evangelho da justificação. E nós queremos então ver como é que Deus justifica o pecador. Então, Romanos 1,17 nós vamos ler e depois nós vamos orar. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar. Senhor, Tu és santo, Tu és Deus, Tu és o Todo-Poderoso, não há Deus semelhante ao Senhor. Nós somos pecadores, nós somos pó e cinza, nós somos fracos, ó Deus. Sem o Senhor nós não somos nada. E por isso nós dependemos totalmente do Senhor para nos abençoar, para falar ao nosso coração através da Tua palavra, para nos fazer compreender as verdades do Evangelho e crescer na graça, no entendimento do Senhor, enquanto meditamos na Tua palavra. Esteja conosco, Senhor, enquanto estudamos a Bíblia, que sirva para a nossa edificação, que toda a honra, toda a glória seja dada somente a Jesus, e que o Senhor nos ajude, ilumine a nossa mente, para compreendermos a Tua palavra, porque nós precisamos de iluminação, Senhor. Sem a luz do Teu Espírito Santo, nós não compreendemos nada de Ti, Pai. Por isso pedimos a Tua instrução na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Deus é o Evangelho da sua justiça, mas é o Evangelho da justificação. Nós precisamos compreender isso para entender toda a carta que Paulo escreveu para os romanos. Mas antes de explicarmos qual é a essência do Evangelho ou o conteúdo do Evangelho que Paulo está apresentando para a igreja de Roma, é importante dizer claramente o que não é o Evangelho de Deus. Nós precisamos entender o que não é o Evangelho de Deus, porque vai nos ajudar a compreender o que é o Evangelho de Deus. Em primeiro lugar, o Evangelho de Deus não é o Evangelho da prosperidade. O Evangelho da prosperidade, ele é um falso evangelho. Ele é falso porque não prega a cruz de Cristo. Ele é falso porque ele prega uma vida confortável, uma vida sem sacrifícios, quando o nosso Salvador disse que nós temos que tomar a nossa cruz e segui-lo dia a dia, e que no mundo nós passaremos por aflições. O Evangelho da prosperidade não é o Evangelho de Deus, é o Evangelho falso, porque ele coloca o homem no centro, ao invés de Deus estar no centro. Ele fala de prosperidade na terra, mas ele sonega aos homens as bem-aventuranças celestiais. O Evangelho da prosperidade, ele coloca Deus a serviço do homem, e não o homem a serviço de Deus. É por isso que o Evangelho da prosperidade não é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus também não é centrado em sinais e maravilhas. É lógico que nós cremos que Deus é poderoso
Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele pode fazer milagres na hora que Ele quiser, quando Ele quiser, com quem Ele quiser. Mas esse evangelho que falsos obreiros apresentam, só falam de sinais e maravilhas, dizendo que esse é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós temos que dizer que isso não é verdade. Porque a centralidade do evangelho de Deus é levar o homem pecador à fé salvífica. É levar o homem pecador ao arrependimento dos seus pecados. E não pregar sinais e maravilhas como se isso fosse o evangelho. Não, o evangelho fala de Cristo que morreu para perdoar os nossos pecados, para transformar a nossa vida. Esse sim é o evangelho de Deus, e não o que esses obreiros falsos pregam por aí, pregam sinais, pregam maravilhas, dizendo que isso é o evangelho. Não, o evangelho é Cristo e este crucificado. Em terceiro lugar, preciso dizer ainda que o evangelho de Deus não é o evangelho do descompromisso com a santidade. Muitos querem ser cristãos negando o senhorio de Jesus Cristo em suas vidas. Essas pessoas negam que precisam renunciar aos seus pecados e viver em santidade. Essas pessoas descompromissadas acham que podem viver de qualquer jeito, já que estão salvos. Eu não já estou salvo? Então, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pecar à vontade que eu já estou salvo. Esse é o evangelho mentiroso de Satanás, do descompromisso. Pessoas que pensam assim são religiosos evangélicos, mas não são os crentes convertidos que vivem para a glória de Deus. Pessoas assim gostam de fazer muito barulho e muito movimento, mas falta conversão, uma genuína mudança de vida. Falta nessa gente sede de Deus, amor pela palavra. Querem viver no mundo e na igreja ao mesmo tempo. E usam a justificativa para viverem assim porque já estão salvos. Não, não estão. Porque se estivessem salvos de verdade, viveriam em santidade. Essas pessoas querem servir a Deus, mas também querem correr atrás de mamon. Jesus disse que nós não podemos servir a Deus e às riquezas. Essas pessoas são mais amigas do mundo do que amigas de Deus. Então o evangelho de Deus não é o evangelho da prosperidade. O evangelho de Deus não está centrado em sinais e maravilhas, embora Deus continue fazendo sinais e maravilhas de acordo com a sua soberania e não com a vontade humana. E o evangelho de Deus não é o evangelho do descompromisso com uma vida de santidade. E agora eu gostaria então de conversar com os irmãos sobre o que é o evangelho. Qual é a essência do evangelho de Deus, conforme apresenta Paulo aqui, no versículo 17 do capítulo 1 de Romanos. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer que o evangelho de Deus é o evangelho que prega a justificação. É isso que Paulo apresenta no versículo 17. O evangelho de Deus, a gente conhece ou reconhece o evangelho de Deus porque ele fala sobre a justificação. É interessante que se você olhar no versículo 18, Paulo diz que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens. Mas no versículo 17 ele fala: mas a justiça de Deus se revela no evangelho. Então a ira de Deus está sobre todos os homens, mas no evangelho se revela a justiça de Deus. Paulo está dizendo que Deus é justo. E por ser justo, ele é tão puro que não pode contemplar
o mal nos homens, na terra. Ele é justo em todas as suas obras. Sendo justo, ele não pode inocentar o culpado. Se Deus é justo, ele não pode inocentar o culpado. Porque se ele inocentar o culpado, ele deixa de ser justo. Sendo justo, Deus, sendo justo, significa que ele julgará a todos com justiça. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Ninguém escapa do juízo do Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Significa que teremos de comparecer um dia perante o seu tribunal. E neste dia, em que os homens estarão diante do tribunal do Deus justo, todos nós daremos conta de nossa vida diante de Deus. Não poderemos esconder nada do Senhor. No dia do juízo, a palavra de Deus diz que livros serão abertos e todos os homens serão julgados conforme o que estiver ali registrado no livro. Naquele dia haverá testemunhas contra nós. E as testemunhas serão nossas palavras, nossas obras, nossas omissões, nossos desejos, nossos pensamentos. Deus é justo. Todos terão que comparecer no seu trono de justiça. Eu gosto da forma como Hernandes Dias Lopes ilustra isso, quando ele fala o seguinte: se pecássemos apenas 3 vezes por dia, e com certeza a gente acaba pecando muito mais do que isso, teríamos 90 pecados por mês a mais, e teríamos 1000 pecados por ano. Pecando 3 vezes por dia, teríamos 1000 pecados por ano. Se eu, particularmente, tivesse apenas 1000 pecados por ano, já acumularia cerca de 50.000 pecados. O que aconteceria a um réu se um advogado de acusação e um promotor provassem pelos autos do processo que ele cometeu 50.000 transgressões da lei? E o pregador responde dizendo: sua causa seria indefensável. Imagine um criminoso, quando o juiz manda abrir a lista de crimes, 50.000 crimes. Com certeza essa pessoa seria condenada por aquele juiz. Aqui na terra, irmãos, podemos até corromper o juiz, subornar as testemunhas, mas quem, continua o pregador, subornará o justo juiz de vivos e mortos? Não tem como subornar o Deus que é todo santo. E pensando sobre isso, a Bíblia diz em Ezequiel 18:20 que a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, morrerá. Êxodo capítulo 34, versículo 7, Deus diz o seguinte. Deus diz ali em Êxodo 34, 7: não inocentarei o culpado. Êxodo capítulo 34, versículo 7. Deus diz: não vou inocentar o culpado. Então, não seriam necessários milhares de pecados
para alguém deixar de entrar no céu. Bastaria um para não poder entrar, para Deus não deixar entrar. O exemplo é Lúcifer, que hoje é Satanás. Quantos pecados Lúcifer cometeu quando estava no céu para ser expulso do céu? Você sabe quantos pecados Lúcifer cometeu para ser expulso do céu? Ele cometeu um único pecado. Um único pecado já é suficiente para a nossa condenação. Apocalipse capítulo 21, versículo 27 vai dizer que nada imperfeito e contaminado pode entrar no céu do nosso Deus. No céu só podem entrar pessoas perfeitas. O próprio Senhor Jesus, ele diz isso em Mateus 5:48. Ele diz: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Somente pessoas que não têm pecado podem entrar no céu. E aí a gente se encontra em sérios problemas, porque a Bíblia diz que todos nós somos imperfeitos, somos pecadores, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, diz Romanos capítulo 3, versículo 23. Em Tiago capítulo 2, versículo 10, Tiago vai falar que se obedecermos a lei inteira, mas se tropeçarmos num único ponto, seremos culpados por toda a lei. Está lá, Tiago capítulo 2, versículo 10. Então, como é que nós podemos entrar no céu se nós somos pecadores imperfeitos? É o Evangelho que vai possibilitar a pecadores imperfeitos a sua entrada no céu. Porque o Evangelho de Deus, Paulo diz que é o Evangelho da justiça justificadora. Deus nos deu Jesus Cristo para a nossa justificação. Foi o que nós cantamos hoje, né? Então, a justiça justificadora de Deus se revela na cruz do nosso Salvador, Jesus Cristo. Cristo, na cruz do Calvário, ele foi a nossa propiciação. A justiça de Deus caiu sobre Jesus para que nós pudéssemos ser justificados mediante a fé. Essa é a justa justificação do Evangelho. Deus, que é justo, que precisa punir o culpado, ele puniu o homem culpado em Cristo Jesus. Jesus, ele recebeu sobre si a nossa culpa e transferiu para nós a sua justiça. E por causa da obra vicária de Cristo na cruz, aos olhos do Pai, nós somos perfeitos, porque perfeito é o nosso Salvador, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Esse é o significado do Evangelho da justiça justificadora. A justiça de Deus caiu em Jesus para nós sermos justificados mediante a fé. Assim, Deus, ele pode ser de forma simultânea o justo, punindo Jesus, e o justificador, nos salvando, porque a justiça perfeita de Cristo caiu na nossa conta. A gente não chegou lá ainda, mas ele vai falar isso de forma muito clara no capítulo 3, no verso 36. Dê uma olhadinha aí. Desculpa, 26, 3, 26. Capítulo 3 de Romanos, verso 26, ele fala: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo, ou seja, Deus, ser o quê?
justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Esse é o evangelho da justiça justificadora. Você consegue perceber que em Cristo Deus, ele não deixa de ser justo e ele pode nos justificar, não sendo injusto, porque ele pune o nosso pecado em Jesus, e o sangue de Jesus nos liberta da condenação. Esse é o evangelho que Paulo apresenta aos romanos, o evangelho da justificação pela fé. Paulo diz que a justiça de Deus que se revela no evangelho é a justiça de Cristo que é imputada a nós. A ideia de imputação é a ideia de ser lançada na nossa conta, é a ideia de uma transferência. Se você pensar em transferência bancária, pode ser que ajude o entendimento. Quando Jesus foi para a cruz, ele transferiu os nossos pecados para ele. E ele transferiu a justiça dele para nós. E assim, simultaneamente, Deus, ele consegue ser o justo e o justificador de todos nós. O nosso pecado é punido em Jesus, que assume o nosso lugar, e a justiça de Cristo é lançada na nossa conta, e assim não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Esse é o evangelho da justificação. É o evangelho da justiça de Cristo imputado a nós. Essa justiça, então, irmãos, é um presente de Deus para nós. Não é uma conquista humana, não é obra humana, é graça divina. A justificação não é obra humana, é graça de Deus, é graça divina para nós. É um presente de Deus que o pecador recebe pela fé. Essa é a primeira verdade sobre o evangelho de Deus. E agora nós vamos para a segunda verdade. O evangelho da justiça de Deus prega a imputação. Eu quero falar um pouco mais sobre a doutrina da imputação. O evangelho revela a justiça de Cristo imputada a nós. O que significa isso? Significa que o que nós não podíamos fazer, se salvar, Deus fez por nós, por meio do Senhor Jesus Cristo. Jesus veio a este mundo como nosso fiador, isso significa aquele que assume as nossas dívidas. Jesus veio a este mundo como nosso substituto. Ele iria sofrer a punição justa de Deus em nosso lugar, e assim ele fez. Jesus veio a este mundo como nosso representante. Ele era homem, igual a nós, e ele nos representou diante de Deus. Talvez o texto bíblico que mais nos ajude a compreender isso é o texto de Isaías, capítulo 53, abra lá, por favor. Isaías 53 vai dizer que, de forma profética, que na cruz Deus fez cair nossos pecados sobre Cristo. A gente poderia, tivéssemos tempo, ler todo o capítulo 53, mas como não temos tempo, não dispomos desse tempo, vamos ler apenas o versículo 6. Acredito que já é suficiente para falar sobre o que é a imputação, a doutrina da imputação. O evangelho da justiça de Deus é o evangelho que prega a imputação.
Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. E aqui está a doutrina da imputação, perceba. Mas o Senhor fez cair, o quê? O que é que Ele fez cair? Os nossos pecados, sobre Ele. Ele quem? Jesus Cristo. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Esse é o significado, igreja, da doutrina da imputação. É Deus lançar os nossos pecados sobre Jesus. Deus transferir a nossa culpa para Cristo. E transferir a justiça de Cristo para nós. Esse trâmite, essa transferência que a Bíblia chama, ou que a teologia chama de imputação. A transferência da justiça de Cristo para nós, a transferência da nossa culpa para Cristo. E onde aconteceu isso? Quando Jesus foi morrer na cruz em nosso lugar. Na verdade, isso é algo que acontece no tribunal de Deus. É algo que Jesus fez na terra, morrendo na cruz. E aquele sacrifício de Jesus na cruz foi aceito no trono santo de Deus. Isaías vai dizer que Ele foi ferido pelos nossos pecados. Foi transpassado pelas nossas transgressões. Deus o fez enfermar. E naquele momento Ele se tornou pecado por nós. Ele foi feito maldição por nós. Porque Ele assumiu as nossas iniquidades, a nossa culpa. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo. Isso é imputação. Permita-me citar novamente Hernandes. Ele diz o seguinte: do alto da cruz, com o corpo ferido, os músculos esmagados, dores alucinantes, o rosto empapuçado de sangue, Cristo gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Nem mesmo o Pai pôde ampará-lo. Naquele momento não havia beleza nele. Naquele momento o Pai escondeu o rosto dele. E a lei de Deus exigiu a sua morte. O universo inteiro entrou em convulsão. O sol se escondeu. O sol escondeu o rosto. E houve trevas ao meio-dia. Ele desceu ao inferno. Sua agonia foi indescritível. Ele bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus contra o pecado. No entanto, quando o inferno pensou que estava alcançando grande vitória, Jesus deu um brado na cruz. Ele disse: está consumado. Ele então esmagou a cabeça da serpente, triunfou sobre os principados e potestades, pegou o escrito de dívida que era contra nós e rasgou, anulando, encravando na cruz. Foi exatamente isso que fez o nosso Senhor Jesus quando Ele foi para a cruz do Calvário. Ele foi para nos salvar. Ele foi para ser o nosso Redentor. Ele foi para assumir a nossa dívida, a nossa culpa. Ele foi como o nosso representante. E Ele cumpriu de forma perfeita o que Ele veio fazer. E quando Deus castiga Jesus em nosso lugar, Ele se deu por satisfeito. Por isso a ira de Deus não pode mais recair em nenhum filho de Deus. Porque já está pago por Jesus na cruz do Calvário. É a doutrina da imputação que garante a nossa segurança de salvação. Certo teólogo vai dizer que a justiça de Deus é a justificação justa do injusto. Sua maneira justa de declarar justo o injusto.
pelo qual ele demonstra sua justiça e ao mesmo tempo nos confere justiça. Ele o fez por intermédio de Cristo, o justo, que morreu pelos injustos. Então isso é imputação. É o justo morrendo pelo injusto. É o santo morrendo pelo pecador. É a justiça do justo sendo lançado na nossa conta. E a culpa do pecador sendo lançada na conta do justo. Quem é o justo? O justo é Jesus Cristo. Quem são os pecadores? Os pecadores somos nós. Agora, a doutrina da imputação, a bênção da imputação, ela só será uma realidade na sua vida se você abraçar a verdade pelo Evangelho, pela fé no Filho de Deus. O perdão é a imputação da nossa dívida a Cristo. A justificação é a imputação da justiça de Cristo a nós. A imputação de Cristo então removeu a nossa culpa e nos fez filhos amados de Deus. E agora nós somos seus herdeiros, nós somos sua herança, nós somos sua família, nós somos sua lavoura, nós somos seus sacerdotes, nós somos seu povo, sua nação santa, nós somos o seu corpo. Tudo isso só é possível por causa da imputação. Ele transferiu a sua justiça para nós. E Ele tomou os nossos pecados para Ele. E ali na cruz o Pai o castigou. O castigo que deveria cair sobre nós foi desviado para o Filho. E o Pai se deu por satisfeito. Porque a obra que Cristo realizou na cruz foi perfeita. Algo que nenhum de nós poderíamos fazer, porque somos imperfeitos. Cristo fez de modo perfeito, porque Ele é santo. Ele não tem nenhum pecado. É por isso então, irmãos, que quando a gente tropeça, quando a gente enfraquece, quando a gente peca, nós não perdemos a nossa filiação. Pois quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é justo porque Ele já puniu os nossos pecados no seu Filho. Ele seria injusto se depois de punir os nossos pecados do passado, do presente e do futuro no seu Filho, Ele viesse a nos punir novamente. Ele seria injusto. Você está me entendendo? Deus, Ele não vai mais nos castigar, nem nos lançar no inferno, se nós formos salvos pela fé em Cristo. Porque Ele já resolveu o problema da nossa condenação na cruz do Calvário. E se Ele resolver mudar de ideia, Ele estará tocando em sua própria justiça. Por isso, é impossível um verdadeiro filho de Deus ser condenado. E a gente então pode se regozijar e se alegrar pela nossa salvação. Terceira verdade sobre o Evangelho da justiça de Deus. Terceira e última verdade. É que o Evangelho da justiça de Deus prega que a salvação é recebida pela fé. O Evangelho prega a justificação. O Evangelho prega a imputação. E o Evangelho prega que a salvação precisa ser recebida pela fé. Não é o que diz o versículo que a gente leu? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Se recebe pela fé em Jesus Cristo a justificação. A justiça de Deus, então, irmãos, é recebida pela fé. Não pode ser operada pelas obras. O justo, diz Paulo, vive pela fé. A nossa justiça, não. A justiça de outro, sim.
A justiça do nosso Salvador Jesus Cristo foi a nós imputada e nós simplesmente recebemos pela fé. Paulo então está dizendo que a salvação não depende das nossas obras humanas. Ela depende totalmente do sacrifício de Jesus. O justo é aquele a quem Deus declara justo. A justificação é um ato e não um processo. Sendo assim, o crente mais fraco está tão justificado como o crente mais santo e piedoso. Não há graus de justificação. A justificação acontece uma única vez e ela jamais será repetida. Os teólogos dizem que a justificação é um ato forense legal que acontece no tribunal de Deus. Ou seja, a justificação não é algo que acontece em nosso coração. A justificação acontece no tribunal de Deus. A regeneração, a santificação é algo que acontece no nosso coração. Mas a justificação acontece no tribunal de Deus. Deus nos declara justo pela fé que o pecador deposita em seu Filho Jesus. O justo é aquele que é justificado mediante a justiça de outro. Não é a nossa própria justiça, é a justiça de Cristo. Deus não justifica justos. Deus, ele justifica pecadores. E esses pecadores injustos são justificados pelo justo, o Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos, justificados pela morte substitutiva de Cristo. Jesus ele fala isso para Nicodemos quando ele disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem foi levantado para que todo aquele que nele crê não pereça. Nós precisamos ser substituídos por Jesus. Isso acontece quando nós temos fé salvífica no Filho de Deus. O justo é aquele que é justificado mediante a fé. Eu quero dizer com isso que a fé não é a causa da salvação. A causa da salvação é Deus, mas a fé é um instrumento. Essa fé não é de mérito humano, ela é um presente de Deus. Por isso que Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Então, para receber a justificação, nós precisamos do instrumento chamado de fé. E essa fé salvadora, ela está intimamente ligada à justiça de Deus. Significa que ela é uma fé salvífica que está ligada à santidade. Não tem como a gente separar a salvação de uma vida santa. Eu falei sobre isso no domingo passado. É uma grande mentira pessoas dizerem que podem ser salvos vivendo uma vida profana, vivendo uma vida imoral, continuando em suas práticas pecaminosas. Não. Porque a doutrina da justificação nos faz viver de fé em fé. E viver de fé em fé é viver em santidade. Então são 3 verdades sobre o Evangelho da Justiça de Deus. O Evangelho da Justiça de Deus, concluindo, ele prega sobre a justificação. Nós somos justificados por causa de Cristo. Ele lança a sua justiça na nossa conta e recebe sobre ele os nossos pecados. É a segunda verdade da pregação do Evangelho. Prega a imputação. O que é a imputação? Nossos pecados são lançados em Cristo, a justiça de Cristo
é lançada na nossa conta. E aí por isso nós somos salvos, não pelo nosso mérito, mas pelo mérito do nosso Salvador. E em terceiro e último lugar, o Evangelho da Justiça de Deus, ele prega que a salvação é recebida pela fé. Você precisa ter fé em Jesus. Você precisa se apropriar dessa verdade. O pecador ele só vai ser justificado se ele tomar essa verdade do Evangelho para ele. Ele dizer assim, olha, essa justificação tem que ser minha. Eu tomo para mim pela fé em Jesus que morreu em meu lugar. Essa imputação a partir de agora, ela vai para mim, porque eu tomo pela fé. Eu trago para mim pela fé que eu tenho no Filho de Deus. E aí então, quando eu tenho essa fé, que a justificação e a imputação é para a minha vida, para transformar a minha vida, aí eu sou salvo. É assim que acontece a salvação. Nós somos justificados pela fé. A justificação significa a imputação, a culpa. Cristo tomando em nosso lugar na cruz. E a sua justiça, Cristo derramando sobre nós. E aí então o Deus Todo-Poderoso satisfez a sua santidade, a sua ira em seu Filho. E nós então estamos livres da condenação de Deus. Esse é o Evangelho. Essa é a verdade do Evangelho. É isso que esse é o Evangelho que Paulo está explicando aos romanos. E não muita coisa que é pregada por aí, dizendo que é o Evangelho, quando na verdade não é. Então a gente precisa compreender o Evangelho, como está apresentado no versículo 17, para entendermos todo o resto do livro. Eu queria concluir com palavras muito bonitas de Agostinho de Hipona. Eu peço licença aos irmãos para ler para os irmãos esse texto belíssimo de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, pensando sobre a salvação, ele disse o seguinte: tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde vos amei. Eis que habitavas dentro de mim, e eu lá fora a procurar-vos. Disforme lançava-me sobre estas formosuras que criastes. Estavais comigo, e eu não estava convosco. Retinha-me longe de vós aquilo que não existiria, e não existiria em vós. Porém, chamando-me com uma voz tão forte, que rompeste a minha surdez, brilhastes, cintilastes, e logo trouxeste-me para ti, rompendo a minha cegueira. Tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Isso aí é o pensamento de um homem que entendeu que a salvação é Deus fazendo a obra por nós sobre algo que nós não podemos fazer. A salvação é pela graça, mediante a fé. O instrumento para nós sermos salvos é a fé no Filho de Deus. Que a gente possa então se apropriar dessa verdade. É a única maneira que Deus providenciou para que o pecador seja salvo. Que Deus aplique essa palavra em nossas vidas. E nós vamos cantar, antes de encerrar o culto, nós vamos cantar novamente esse louvor que fala sobre a justificação. Eu gostaria de dar a palavra aos irmãos do louvor, para nós cantarmos o último louvor da noite. Vamos orar, que eu esqueci de orar. Vamos orar. Senhor Deus, eu agradeço pela Tua palavra pregada nessa noite. Que o Senhor use a palavra para abençoar as nossas vidas. Que possamos meditar cada vez mais no livro de Romanos. E crescer, Senhor, no entendimento, na forma como o Senhor salva os pecadores. Ajuda-nos a compreender essas verdades e transbordar o nosso coração de gratidão.
Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.